Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Eurodólar continua aqui a negociar num intervalo bastante curto, como vemos por aqui, entre basicamente os 1,1770 e os 1,1810, 1,1820 no máximo, aqui 1,1810 mesmo. Portanto, aqui numa situação em que continuamos a ver a tal consolidação que temos vindo aqui a referir, desta vez a vir aqui acima mais nesta parte de cima desta consolidação maior que tínhamos vindo aqui a ter durante bastante tempo. Ora, ontem não tivemos praticamente quaisquer dados económicos. Tínhamos um discurso de Christopher Waller que acabou por ser um discurso relativamente neutro, mostrar que continua dependendo também ele próprio de dados para ter uma decisão mais fundamentada relativamente às taxas de juros. Ele que foi um dos dissidentes da última decisão de corte de taxa de juros, de manutenção de taxas de juros, em que ele queria que se cortasse, digamos, 25 pontos essa mesma taxa. Bom, isso acabou por não dar aqui assim um grande desenvolvimento. O mercado, tal como tinha já projetado, acabou por continuar a negociar num intervalo relativamente curto e com uma pendente, digamos, descendente, ou seja, com ganhos do dólar. Esses ganhos do dólar continuam a manter-se, como vemos por aqui. A situação no Irão está longe de estar ultrapassada. As tropas continuam ali estacionadas no Médio Oriente. A possibilidade de haver um ataque é cada vez mais elevado e isso obviamente que leva a algum suporte ao próprio dólar e aqui há algumas pressões ao eurodólar. E eu acho que nada disso se altera muito. Hoje, eu ontem tinha referido o discurso do Estado da União, de facto foi erro meu, não era esta noite, na altura não me apercebi, mas sim na noite seguinte, ou seja, é de facto nesta noite de terça para quarta que vamos ter o tal Estado da União, no tal discurso do Estado da União de Donald Trump. Isso também pode levar aqui assim a alguns ganhos no dólar. Uma postura mais agressiva por parte de Donald Trump poderá aqui levar a alguns ganhos do dólar. Mas neste momento o que vai impactar mais, e é para isso que eu estou aqui a comentar relativamente às próximas 24 horas, ou pelo menos as próximas horas do dia de hoje, acabará por levar aqui assim provavelmente à continuação desta consolidação, ou seja, sem o preço ir a grande lado. Hoje o que vamos ter é os dados do mercado de trabalho, os dados privados da ADP, os dados semanais. Não têm tido grande impacto no mercado, eu diria. Com mais impacto poderemos ter os dados da Conference Board, da confiança do consumidor, da Conference Board. Este que temos aqui assim, é suposto, estes últimos 84,5, é suposto vermos aqui assim uma subida para 87,4 e este sim poderá ter algum impacto maior no preço dos mercados. Como vemos por aqui, também temos uma panóplia de discursos durante o dia de hoje, e alguns deles mais para o lado mais hawkish do que para o lado mais bearish, ou seja, também eles, digamos, a poderem de alguma forma suportar o dólar, ou seja, pressionar mais o eurodólar. Ora, voltamos aqui assim então para os dados, para os gráficos e o que vemos aqui, de facto, continua a ser esta consolidação e reparem que ainda a continuar aqui muito nesta área. Vimos ontem, logo no início, tal como tinha referido ontem, logo no início da semana, um primeiro spike que veio aqui bem acima dos 1,18, mas rapidamente ele acabou por voltar aqui para
para níveis abaixo de 1,18, mas muito num intervalo muito apertado, como vemos por aqui, continua a manter-se aqui entre as médias móveis de 55 e média móvel 21, isto é o gráfico diário, portanto estamos a falar entre 1,1765 e aqui assim 1,1850, claro que nem chegou perto de 1,1850, nem pouco mais ou menos, mas continua a testar aqui dentro desta área, muito acima das áreas, da média móvel dos 200 dias a 16,53, onde se encontra bem no meio, ao dia de hoje, bem no meio da nuvem de Ishimoku. Olhando para os indicadores do momento, o que nós vemos é que o MACD, de facto, com o MACD praticamente na linha neutra, mas a linha do MACD bem abaixo da linha de sinal, portanto, dando aqui assim esta tendência, a continuação desta tendência descendente, mas por outro lado aqui o RSI a manter-se bem coincidente com a linha média de 50, portanto, a dar indicação de que poderemos continuar a seguir com esta consolidação. Quando olhamos para o gráfico a 4 horas, eu mantive aqui esta linha de tendência descendente que tinha colocado aqui já da semana passada, vemos que o preço está aqui bastante agarrado a essa linha, mas abaixo da mesma. Por outro lado, aqui estamos a ver a média móvel 21 a cruzar de forma descendente a média móvel 200. Ora, isto é um sinal bearish para o par, é um sinal de que poderemos manter esta tendência descendente do par, que ainda por cima continua abaixo da nuvem de Ishimoku. Obviamente temos aqui assim esta área de suporte que ainda não foi, que ainda não foi, já foi testada anteriormente, não foi testada agora esta semana, que está aqui entre os 1,1743 e os 1,1765. Eu acredito que esta área, este é o meu cenário, que esta área vai continuar a aguentar, pelo menos durante mais estas próximas horas, e o preço a manter-se, digamos aqui assim, neste intervalo entre ligeiramente acima de 1,18 e aqui assim os 1,16, 1,1750, digamos assim, em termos mais gerais. Olhando para o MACD e olhando para o RSI, pois mantemos também esta visão de que a situação poderá manter-se aqui assim, sem ir a grande lado, ou seja, manter esta consolidação aos preços aqui assim, em torno de 1,18, ligeiramente abaixo nesse mesmo nível. Obviamente que quando olhamos para o gráfico a uma hora, aquilo que eu gosto de olhar para o intradiário, para aquilo que vamos ter nas próximas horas, vemos exatamente o mesmo, ou seja, há aqui um cruzamento ascendente da linha de sinal, da linha de MACD com a linha de sinal, mas bastante abaixo da linha neutra. Portanto, isto dá a ideia de que poderemos ver aqui assim a continuação deste movimento ascendente último, das últimas horas, portanto a correção, mas não mais do que isso, não me dá a continuação de uma determinada manutenção a estes níveis ainda assim. Óbvio, quando olhamos aqui para o gráfico, para o RSI, o que vemos é também a linha do RSI a cruzar de forma ascendente a linha média de 50, portanto também a fornecer aqui assim algum sinal de que poderemos ver a continuação deste movimento ascendente das últimas horas. O meu cenário base é exatamente esse, é que isto se vai manter. Vamos voltar a ver provavelmente aqui os tais 1,18, 1,1810 a ser testados uma vez mais. Se o movimento for suficientemente rápido, podemos ver mesmo uma vez mais esta área que está aqui nos 1,1825, 1,1835 a ser testado, que são os máximos desta semana, onde está também a média móvel 200, que está a 1,1824 neste momento, a média móvel das 200 horas. Portanto, esta área é uma área de forte resistência. Obviamente que este é o meu cenário base, é podermos vir aqui, eu diria, um pouco mais abaixo, à volta dos 1,18, e voltarmos outra vez aqui para a zona dos 1,1765, 1,1775. Obviamente que
este é o cenário que eu estou a colocar como possível, portanto, toda esta área. Claro que o break da zona de resistência abre caminho, obviamente, logo para virmos aqui perto mais de 1,19, como o break abaixo desta área vai nos dar aqui assim, bom, este duplo fundo que já vimos aqui, que provoca aqui um suporte à volta dos 1,1742, um suporte mais fraco com outro mais forte a vir aqui assim mais perto de 1,1730. Portanto, uma área mais forte de suporte entre 1,1730 e 1,1740, eu diria. Bom, mas como sempre isto é apenas a minha forma de interpretar os dados, de interpretar os gráficos e não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Por hoje é tudo, desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios e eu por mim estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!